ele é mais obrigado a reduzir a velocidade na lombada física que na eletrônica, ele é mais eficiente. É incômoda, é muito incômoda, mas ela é eficiente. Bem sinalizada, bem projetada, bem instalada de forma clara para o usuário, ela funciona. Boa noite, meu nome é Alexandre, eu estou sob a Comissão de Eletrônica e Tecnologia de Informações aqui do clube. E há uns meses atrás, talvez um ano, nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra aqui sobre o chip do automóvel com o pessoal do Von Braun e Denatran. E para nós ficou muito claro, essa questão de controle da velocidade, com o chip do automóvel você pode controlar o que você quiser, em que lugar que você quiser, e tinha até uma meta do governo de fazer essa questão. E até eu, particularmente, me sentia apavorado. Você entra no motel, está lá. Está numa sala do motel, está lá. Quer dizer, na verdade, o limite de controle vai ficar na mão do Obama, né? Então, então, essa é uma questão da tecnologia que a gente chega lá. Agora, o que me apavora é que você vai, por exemplo, entre Barra Mansa e Volta Redonda, tem uma autoestrada estadual, que tem um quebra-mola que tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura, um troço absolutamente... não, mas é um negócio que, se você passar lá 40 quilômetros, eu já sei de pessoas acidentadas e ônibus em pé, que aquilo dá um pulo, as pessoas já quebraram coluna naquele negócio, então tem esse aspecto, que é da legislação. E isso me remete muito à questão da educação. A questão da educação, porque eu participei de um treinamento aí para tirar a carteira, renovar a carteira de motorista, e foi um negócio fantástico, que eu fiquei sabendo, não sei se isso é verdade, que conceitualmente foi definido que a educação de trânsito tem que ser item do cardápio escolar. Então, o município trata do primeiro grau, o Estado do segundo grau e o governo federal do terceiro grau ou qualquer coisa assim. Aí esse negócio não foi para frente, que mudou. Não é mais primeiro, segundo, terceiro grau, é uma outra designação, e enquanto não se corrige o problema da designação, a coisa não avança. Então, eu fico vendo isso e vendo na prática o que acontece. Eu, há uns 10 anos atrás, estava em Miguel Pereira, aí resolvi conhecer o Museu da Cachaça em Pati do Alferes. Eu fui multado na primeira lombada, porque tinha uma placa lá, 40 km, aquela 40 km por hora. Eu fui multado, estava com 41,2 km. Pois é, 5 minutos depois, passei por uma segunda, fui multado com 42, qualquer coisa. E mais uns minutos depois, que estava com 40,8. E não teve PREPS. Eu tive que pagar 3 multas, o que é um absurdo. Isso é falta de cidadania. Porque não há odômetro que me permita, num automóvel, a não ser um digital, e na época, 10 anos atrás, não sei isso, que mostre que a diferença de 40 para 41,2 para 40,8. Na verdade, isso é a indústria da multa. Então, quando a gente fica discutindo tecnologia, quando, na verdade, o que está em pauta é o desrespeito ao cidadão, aí fica difícil. Essa é a intervenção que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de mencionar um fator interveniente nessa questão da limitação de velocidade, que é a introdução do limitador de velocidade nos automóveis. Há algum tempo atrás, eu fiz várias viagens com automóvel com limitador de velocidade e resolvi seguir à risca os limites estabelecidos. Uma viagem de algumas horas pela Dutra faz você desistir de usar esse limitador. O número de vezes que você tem que mudar a sua regulagem, que você se distrai, porque você começa lá a apertar o botãozinho até chegar no novo limite. É um absurdo. Então, isso desestimula a utilização do limitador automático de velocidade, que seria uma ferramenta muito importante para aumentar a segurança nas estradas. Eu acho que tinham que resolver esse problema, uniformizar mais a coisa. Existem também limites, por exemplo, que às vezes são baixados rapidamente porque tem uma polícia rodoviária ali.
Logo depois você fica órfão. Você anda quilômetros e quilômetros e não voltaram a colocar a placa do novo limite. Ok? Eu acho que isso tinha que ser resolvido. Você tem alguma coisa que possa dizer a respeito? Tem que ter a separação do tipo de rodovia. Uma rodovia troncal, ela tem que ter uma velocidade uniforme. E as rodovias, elas têm que se separarem para poder fazer os acessos. Os acessos têm que ser bem isolados e bem feitos. Mas no Brasil isso é difícil, porque implica em custo. E a política é economizar nesses custos que são muito altos e é mais barato manter os acidentes e todos os problemas que a gente tem. Olha, só para eu estou dando exemplos, tá certo? Que a minha vida inteira, que eu trabalhei muitos anos, tá certo, Nilson? Bem, teve um caso desse aí, para te dar razão a ele. Aconteceu o seguinte: travessia, Niterói-Manilha. Tem que botar uma passarela, que aqui a quantidade, tem uma favela do outro lado. Aqui do outro lado, tá certo? Do outro lado é a parte da cidade, da parte urbana. Então você tem que ter, vai ter travessia direta, tem que ter uma passarela. Ou até você constrói um viaduto e deixa a passagem por baixo. Entendeu? Tem que fazer. O chefe de distrito virou para mim e falou, aí eu falei assim, isso aí é um absurdo, não tem. Falei assim, não, você não sabe nada sobre isso. Falei assim, ah, não? Então você está sendo, tá certo? Antes de mais nada, você está matando gente, isso é genocídio, entendeu? O que vai acontecer? Você sabe que vai matar e está deixando. No ano seguinte, tinha morrido 20 pessoas no local. Deixa eu falar aqui um pouco. Desculpe eu cheguei atrasado, mas o assunto me interessa bastante. Eu acho que o quebra-mola, né, ele é uma coisa assim muito desumana, porque a primeira coisa que se o cara que faz o quebra-mola não leva em conta é que ele acha que todo mundo tem uma coluna vertebral perfeita. E não tem, principalmente velho igual eu, assim, a coluna está mesmo no fim do limite, entendeu? Então, é pancada, né? Sem contar também que as suspensões dos nossos carros são uma porcaria. Aquele impacto que você tem, a suspensão, em vez de amortecer, ela amplifica. Entendeu? Isso é outro problema também dos nossos carros, né? Outro problema também é o seguinte: quando você reduz por causa do quebra-mola, o cara que vem atrás, às vezes não reduz. E você fica ali tentando administrar, será que eu vou ser pego por trás ou se eu me subo esse troço aí pela frente, você entende? Então, eu realmente sou contra o quebra-mola. É uma das coisas que mais me aborrece na estrada brasileira. Você diz que a eletrônica é mais cara, não sei o quê, mas pô, é um progresso fantástico, sabe? Tira. Outra coisa que o outro colega mencionou aí, quebra-molas agora do tamanho de um elefante, mais de 1 metro de altura, né? Não sei qual a lógica disso. O carro joga para cima, cai para baixo, entende? Acho que a gente tem que procurar outros meios, como ele citou ali, regulação de velocidade, eletrônica, lombada eletrônica, tudo bem. O problema é multa, como ele falou também. Mas só esse ponto de vista que eu queria colocar. O que acontece? O quebra-mola, primeiro tem que separar quebra-molas e quebra-molas. O quebra-mola oficial, ele não é esse absurdo que a gente vê de vez em quando, em algumas situações. Ele tem uma subida suave, e se você passar em alta velocidade, você realmente vai sofrer todos esses efeitos. Mas reduzindo a velocidade até a velocidade 30, 40 por hora, você não sente, você sente que está subindo um calombo, é uma situação suave. A questão do motorista atrás andando em alta velocidade, isso não existe fuga, porque você sempre vai ter essa situação, seja pelo quebra-mola, seja pela lombada eletrônica. Você não consegue fugir. O sonorizador antes avisa. Perfeito. E
A coluna vertebral tem que praticar mais esportes, fazer musculação, comprar um carro um pouquinho com uma suspensão melhor, aí você resolve o problema da coluna. E respeita a velocidade, velocidades baixas em situações. É sempre aquela história, a gente tem que separar os trechos. O trecho que é viário, vias de conexão, vias de trânsito rápido, elas têm que ser vias de trânsito rápido. Isso a gente não pode mudar, a gente não pode sacrificar todas as vias de trânsito rápido porque ocorrem ocupações lindeiras. A gente tem que controlar tanto as ocupações lindeiras quanto as vias. Proteger as vias. As vias têm que ser protegidas. E as ocupações também. As ocupações têm que ser realocadas quando há o caso que elas interferem na rodovia. Tá certo? Bom, eu sou Caruso do DR. Eu trabalho com o Henrique em trânsito também há um bocado de tempo. Eu quero então fazer duas observações. A primeira é para o Alcibiades, já que ele faz parte do DETRAN, né? Da comissão cidadã que mexe com o DETRAN. Nós sentimos muita necessidade de alterar a legislação, né? Inclusive para você diferenciar o pedestre que é atropelado em cima de uma faixa de pedestre daquele pedestre que é atropelado debaixo de uma passarela. Isso ocorre com a gente, entendeu? Muitas vezes o motorista não tem culpa nenhuma, apesar de se tratar de vidas humanas, o que a gente tem que considerar, porque tem todo um lado emocional, todo um lado, né, psicológico, motivo, mas acho que a legislação hoje, eu já vi gente sendo atropelada em cima da faixa de pedestre com um bonequinho verde para ele. Eu achei isso aí um crime, criminoso. E já vi pedestre sendo atravessado debaixo de uma passarela. O governo foi lá, investiu, colocou o dinheiro, e o pedestre simplesmente se recusou a obedecer à lei. Não é? O pedestre ele é muito teimoso, ele é muito resistente em obedecer à lei. O segundo problema disso tudo, realmente, as travessias urbanas no Brasil é onde acontece mais acidentes. A gente vê lá no DR, nós temos um banco de dados de acidentes. Os acidentes nas travessias urbanas são alguma coisa assim, onde mais acontece acidente são nas travessias urbanas. E isso é um problema muito e que foge à competência, por exemplo, dos órgãos de trânsito. Porque quem regula o uso do solo lideiro é o município. Quem trata da estrada é o DR. Então, o município ele pode, por exemplo, autorizar um shopping center, um hospital na beira de uma estrada e a estrada não está preparada para isso. Resultado, vai ter atropelamentos, as ambulâncias vão sair a toda velocidade e vão bater. Isso acontece muito nas estradas. Então, se você está mexendo com a legislação, mais uma coisa. Por que não a gente começar a amarrar o uso do solo, a gerência das vias, não é? O DENIT tem o mesmo problema, não é? A maior parte dos acidentes acontece nas zonas urbanas. Porque e nós do DR, o pessoal do DENIT estão amarrados. Eles não conseguem fazer nada porque não sabem o que o prefeito vai construir, vai deixar construir na beira da estrada. Né? E outra coisa está ligada à nossa questão, a questão da engenharia. Eu arranjo tempo para tudo, eu sou conselheiro do CREA também, né? E sou coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidente. E o que acontece, por exemplo, com o prefeito, com os BRTs? Ele fez o projeto do BRT, colocou as estações, mas não levaram em consideração o pedestre. A gente costumava dizer em engenharia o seguinte: se você tem um jardim, um gramado, né, e você quer fazer uma passagem ali, você deixa a grama ali, quando ela marcar, o pessoal passar, você faz o caminho ali, que é por ali que o pessoal passa. Então, você tem o ponto do BRT num local e os ônibus param em uma outra posição. Então, você tem que andar esse percurso todo para pegar uma passarela lá na frente para voltar. O que o cara faz? Aí é o que você falou. Essa falta de educação, às vezes está ligada a uma falta de tempo, uma necessidade, coisa, e a gente está vendo o que está acontecendo aí, é acidente atrás de acidente, né?
E sem falar nos outros, né, que o pessoal costuma dizer aqui, no outro dia, teve um engavetamento de 3 BRTs, né, bateram, né? Aí o pessoal diz assim, não, é que eles agora estão querendo diminuir o headway, está mais... Gostaria de fazer um comentário a respeito disso. Também tem essa questão da falta de planejamento, né, urbano nessas áreas. Aí você tem uma ocupação, né, justamente na via expressa, o que geralmente gera mais acidentes ainda, né, porque o projeto é desassociado do uso e ocupação do solo, que é responsabilidade da prefeitura. Realmente, tanto o DENIT quanto os outros órgãos, eles não conseguem fazer esse paralelo com os municípios, né? Então, e a via está ali, na verdade, ela funciona como um chamariz para ocupação. Só para completar, né? Quando a gente estuda transportes, né? A gente sabe que a estrada de ferro, a estrada de rodagem, né, é o maior fator indutor da ocupação do uso do solo lindeiro. Não é isso? Então, nós estamos agora implantando várias estradas, né, hoje que não tem nada mais, eu sei que daqui a 4, 5 anos já vai ter o bar, vai ter um campo de futebol. Isso aí para a gente é horrível, porque domingo o campo de futebol fica aqui, o bar fica aqui, fica uma travessia o cara joga futebol, vai beber cerveja e pronto, criou um link, o filho dele vai tomar refrigerante, fora os carros ficam parados na estrada, que tira qualquer visibilidade, né, para ir para a travessia. Então é isso mesmo que você falou, né? Então é uma questão de legislação também, né, e de você trabalhar, extrapola o âmbito dos órgãos rodoviários. Eu estou dizendo que o Salgueiro está atento aqui a todas essas reivindicações, mudança na legislação, e ele está registrando aí, e está gravado também, está sendo transmitido pela web, né? E que a gente leva para a discussão aqui da DTE de transporte, do Fórum de Mobilidade, para dar um encaminhamento devido. Quer dizer, a gente tem uma articulação tanto com a Assembleia como com a Câmara, né, para que a gente proponha que se faça legislação nesse sentido, né? Mais alguma pergunta?